Boa noite a todos. Nesse momento eu estou ativando o modo gravação da defesa da aluna Reila Garcia e da aluna Brenda dos Anjos. Eles vão apresentar, vão simular, vão fazer uma aula teste, uma aula do curso de docência do ensino superior. E cada aluno vai ter 15 minutos. Boa noite, Reila. Boa noite, Brenda. Vai participar da banca o professor Jameson Marinho e a pedagoga Brenda Barreto, que vão estar avaliando o desempenho das duas alunas. Reila, a partir de agora está contigo o domínio, fica à vontade. Boa defesa. Ok, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Essa aula, a aula que nós estarei apresentando a vocês hoje, tem como tema instrumento de avaliação da aprendizagem em EAD. Eu sou a professora Reila Garcia Santiago e irei explanar essa aula a todos. Então, a agenda de hoje, ela está proposta da seguinte maneira. Primeiro nós vamos ver o que é o ato, primeiro vamos ver o ato de avaliar, posteriormente o que é avaliar, passos para fazer uma avaliação em EAD e finalizamos essa aula com umas atividades. Essa é a agenda prevista e aí a gente pode ver agora o primeiro ponto a respeito do ato de avaliar. É importante saber que a avaliação é um processo natural que acontece para que o professor tenha uma noção dos conteúdos assimilados pelos alunos. Então, esse processo natural é o ato de avaliar, certo? Avaliar não é um exame, não é aprovar e nem reprovar um aluno. Avaliar é perceber esse processo de aprendizagem, certo? Avaliar é você construir esse processo de aprendizagem durante as suas aulas, esse processo de aprendizagem durante todo o processo de aula para com o seu aluno. Bem como devemos saber que as metodologias de ensino adotadas por a avaliação estão surtindo efeitos na aprendizagem do aluno. Então, você vai avaliar esse processo, você vai avaliar o aluno por meio das atividades, por meio da interação, por meio das respostas, do feedback que você vai ter com os seus alunos, por meio das atividades que você vai passar e, consequentemente, você também vai se autoavaliar, podendo dinamizar a aula, podendo mediar da melhor forma a aprendizagem. Posteriormente, nós podemos ver aqui, eu coloquei uma imagem, certo? E essa imagem, ela é uma bolsa com um potinho com lápis e ela é uma imagem para a gente refletir a respeito do que está escrito nessa mala e tem bastante coisa aí, como aprovar, reprovar, questões, classificar, foco, tradicional, provas. O que a gente pode perceber é que dentro dessa mala tem bastante informações, certo? Mas para essa aula, a gente precisa entender que nem tudo que está dentro dessa mala significa, de fato, o ato de avaliar, a avaliação na aprendizagem. E para isso a gente vai ver durante esse processo o que de fato vem a ser. Com o que é avaliar. É agora o próximo ponto que nós vamos ver e nós vamos entender, compreender um pouco mais. Então, avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento da aprendizagem. É ela que permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar o educando para que supere suas dificuldades, na medida em que o que importa é aprender. Esse é um autor, Lucchesi, ele fala muito a respeito do ato de avaliar e ele bate bastante nessa tecla a respeito de avaliar não ser um exame, não ser classificar e desclassificar um aluno, mas ele bate na tecla a respeito de aprendizagem. Nós estamos falando aqui da avaliação da aprendizagem. Então, não importa a quantidade de assuntos que você tenha, mas importa a qualidade, se você entendeu, se você compreendeu de fato o assunto. Para Líbano, é um outro autor, ele fala que a avaliação é uma tarefa didática essencial para o docente,
por apresentar uma grande complexidade de fatores, ela não pode resumir a simples realização de prova e atributos de nota. Então, avaliar é permitir tomar conhecimento, certo? É o professor distribuir as diversas atividades, como nós vamos ver em aulas posteriores, a respeito, mais detalhadamente a respeito disso, como hoje é um panorama geral, é importante nós entendermos que a avaliação ela vai permitir, proporcionar esse ato de aprendizagem. Não é simplesmente te dar uma prova e você responder as questões ali, mas é de fato o conhecimento, não é a quantidade, ainda que isso possa, de uma certa forma, pelo sistema, estar ali engendrando, mas o que nós vamos enfatizar aqui é permitir tomar conhecimento. Dando continuidade a respeito da avaliação, nós podemos ver o processo da avaliação. O primeiro ponto, é importante saber que primeiro ponto, é importante saber o nível atual de desempenho do aluno, certo? Então, em uma sala de aula, nós precisamos saber qual é o nível de desempenho desse aluno para aquela matéria, para aquela aula, que conhecimento ele já tem, o que a gente pode agregar para o seu desempenho, para a sua compreensão. Posteriormente, nós podemos comparar essas informações com aquilo que é necessário ensinar no processo. E por terceiro ponto, é tomar as decisões que possibilitem atingir o resultado esperado. Então, em uma sala de aula, seja virtual, seja presencial, nós precisamos verificar isso. Saber o nível do aluno, qual é o nível dele, comparar as informações que ele tem com as necessárias que nós vamos adicionar no conhecimento, na compreensão dele, para que assim, como professor, nós possamos tomar as decisões possíveis para atingir o resultado esperado a respeito do conhecimento. Passando adiante, nós vamos ver os passos para fazer uma avaliação EAD. E a partir daqui, eu faço uma pergunta para vocês. Como fazer da EAD um processo contínuo e formativo se teremos a distância física nesse processo? É uma pergunta para a gente comentar, é uma pergunta para a gente debater, questionar a respeito da EAD e do ato de avaliar a EAD. É um ponto importante falar também que o ensino-aprendizagem presencial não é o mesmo à distância, tá? Então, a educação à distância, ela vai exigir outros fatores, tendo seus pontos positivos e também tendo seus pontos a serem questionados, assim como a aula presencial. Mas a gente pode olhar aqui essa imagem, eu botei essa imagem aqui, a gente pode perceber que, com relação a essa pergunta, como fazer da EAD um processo contínuo, informativo, é importante a gente pensar que a educação à distância, a avaliação da aprendizagem, ela é bem pertinente, seja na presencial, seja na EAD, apesar das suas diferenças, certo? E tem essas várias imagens ao redor, os alunos participando, tem que haver essa interação, tem que haver essa troca de feedback, esse permitir do trocar o conhecimento para que a aprendizagem possa ser desenvolvida e as avaliações possam ocorrer e assim possam obter resultados positivos. E aí a gente vai ver aqui os passos para fazer uma avaliação em EAD. A gente pode primeiramente focar em diagnosticar, e aqui a gente pode ver as vantagens e os pontos a serem desenvolvidos nesse processo. A avaliação diagnóstica, certo? Essa avaliação pode ser feita a cada processo, quando você vai iniciar tanto um novo assunto, quanto aquilo que você deseja realizar. Você pode focar nessa avaliação diagnóstica, verificando as vantagens e os pontos a serem desenvolvidos no processo. Posteriormente, você tem um outro passo, que é estimule o diálogo e a reflexão. O diálogo na educação à distância, como é uma educação diferente,
conforme a plataforma que você está trabalhando, você pode desenvolver esses fóruns de discussão com os seus alunos, marcando uma live ou permitindo que o seu aluno também direcionado assista a outros vídeos para que possa expandir o seu conhecimento. Posteriormente, aproveite os recursos tecnológicos. Nós temos uma gama de recursos disponíveis e, como professores, nós devemos utilizar desses recursos para viabilizar o conhecimento do aluno. Ou seja, se você vai dar uma aula online, fazer uma avaliação online, você não precisa fazer só um tipo de avaliação online. Você pode expandir a plataforma, você pode verificar os diversos recursos tecnológicos que ali estão presentes, para que assim a avaliação seja efetivada. Não só uma avaliação para marcar certo ou errado, mas existe uma diversidade de avaliações que você pode permitir que o seu aluno estude, o seu aluno aprenda, o seu aluno adquira conhecimento através dos outros tipos de avaliações por meio da tecnologia. Posteriormente, nós podemos ver o uso da interdisciplinaridade, ou seja, aqui conecta bem também com relação a diversos tipos de avaliações que podem ser feitos, instigando habilidades, raciocínios lógicos do aluno, a construção de argumentos, ou seja, não só questões de responder sim ou não, certo ou não, mas argumentar, verificar se o seu aluno leu, verificar se o seu aluno realmente buscou aquela informação, se ele entendeu aquilo que foi passado. E, por fim, faça uma autoavaliação periódica. Esse é um ponto importante, porque não só o aluno deve fazer a avaliação do aluno, se ele entendeu ou não, mas o professor deve se autoavaliar. Por exemplo, essa minha mesma aula hoje, daqui a um ano, se eu for ministrá-la novamente, com certeza vai ter informações que eu vou modificar. Com certeza, aprendizagens novas eu vou adquirir. E com certeza, esse mesmo slide aqui vai ser modificado, vai ser melhorado para que o conhecimento possa, sim, ir de bom êxito para com o meu aluno. Não o mesmo slide repetido 1000 vezes, mas modificado a cada necessidade. E aí, posteriormente, finalizando, eu vou deixar uma atividade com vocês. Essa atividade ela é feita em grupo. Vocês vão discutir posteriormente na apostila, tem todo o conteúdo que está aqui no slide, tá? Vocês podem checar na apostila, mais explanado lá. Vocês podem verificar e a atividade ela vai consistir no discurso que vocês vão debater a respeito de cada um desses tópicos que eu falei da avaliação da aprendizagem. E vocês vão fazer um mapa conceitual de cada um desses tópicos a serem entregues nessa semana na plataforma, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Algo a comentar, a compartilhar? Assim que eu terminar, vocês podem falar um pouquinho. E aí eu tenho aqui como referências bibliográficas a avaliação Hoffman, Kensky e Lucchesi, sendo bem pertinentes a respeito tanto da tecnologia quanto da avaliação da aprendizagem. E aí eu deixo o meu muito obrigada com essa frase de Vasconcelos, que diz que a avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica reflexões sobre a prática, no sentido de diagnosticar seus avanços e dificuldades, e a partir dos resultados planejar tomadas de decisão sobre as atividades didáticas posteriores. Então, Vasconcelos, ele traz mais ou menos, ele traz novamente essa lembrança do que foi dito, que a avaliação ela implica na reflexão sobre a prática. Não só refletir, claro, mas agir também, mudar, diagnosticar, ver os avanços, ver as dificuldades, intermediar e melhorar. É claro, o resultado dessa reflexão, o resultado dessa ação, o resultado dessa prática vai nos mostrar na aprendizagem do nosso aluno. E eu estou falando aqui a respeito da avaliação da aprendizagem, mediando não a quantidade, certo? Mas a qualidade do ensino,
a qualidade daquilo que está sendo transmitido, ver de fato se o nosso aluno está aprendendo, ver de fato se ele está dando um feedback responsivo, compreendendo aquele assunto, intermediando como nós vimos ali anteriormente, fazendo um vídeo, um fórum com o aluno, debatendo as dificuldades, para que de fato ele possa aprender. Não é a avaliação, ela não é, temos que desmistificar isso, não é um exame de seleção. Dentro de sala de aula, a avaliação é um processo para a aprendizagem. Obrigada. Obrigado, Reila. Show de bola. Vamos agora para a Brenda dos Anjos. Aí no final fazemos os comentários, é melhor, eu acho que aí compara. Tá. Tem a Iranilda aí também, né? Tem Iranilda. Iranilda, não sei se tu vai apresentar docência ou EAD. Tem que deixar de compartilhar a tua tela, né, Reila? Para eu abrir a minha, né? Tem. É. Dá um stop aí. Já, tá aí. Peraí, gente. Vamos lá, cadê? Vou achar qual é a tela aqui que eu tô. Será que é esse? Peraí, gente, eu vou fazer um teste, porque eu nem sei onde é que tá o link. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá branco, mas tá mudando. Peraí que eu vou voltar aqui a apresentação. Tá todo mundo vendo? Ainda não, ainda A tá tela branco. branca. Não tá? Tudo branco. Uma tela branca. A gente tá vendo que tá branco. Meu pai, peraí. Não tá contando o tempo não, Brenda. Fica tranquila que vai dar certo. Da outra vez eu compartilhei e deu certo, né, prof? Ah, agora apareceu aqui. Ajuda contando o tempo E aí, você gente, começa a metralhar. Vai mais rápido. Foi. Agora tá aparecendo. Coloca no início. Já? Eu vou colocar o cronômetro aqui do meu lado também, para eu não perder tempo. Por favor, alunos queridos, desliguem os microfones de vocês para não atrapalhar a professora, tá bom? Quando puder começar, fala, prof. Pode começar? Bom, boa noite a todos. Obrigado, pode Antes de começar. eu iniciar a aula em si, gostaria de falar um pouquinho da ideia desse curso de especialização, que é a especialização em Direito, Artes e Literatura, porque é uma ideia nova, mas que vem de uma linha de pesquisa de um congresso, que é um congresso muito famoso, o COMPED, que é um congresso de direito, um congresso nacional. E no decorrer da ementa desse meu projeto de curso, eu fiz várias disciplinas artísticas que dialogam com direito. Então, tem direito e música, direito e cinema, e o módulo em questão de hoje, que vai ser o direito e literatura. Na apostila, cada aula, eu trato uma obra e o link dessa obra com o direito. Então, tá bem interessante. Tem, por exemplo, 50 Tons de Cinza, onde eu venho tratando a questão do contrato de prestação sexual no direito. Tem o Auto da Compadecida, onde eu trato a questão do Tribunal do Júri. E a aula de hoje, que é sobre Dom Casmurro, né, que é a maior obra da literatura brasileira, onde eu venho falando sobre o direito da mulher nesse intercâmbio entre a literatura machadiana. Faço uma comparação, então, da Capitu, de Dom Casmurro, a nós, Capitus contemporâneas, tá? Eu sou a professora Brenda, sou mestre em Direito, sou professora do curso de Direito, e a minha segunda formação é em Letras, Língua Inglesa e Portuguesa. Então, eu já estou meio familiarizada com esse intercâmbio, né, entre a ciência jurídica e a ciência literária. Aqui está o meu contato. Bom, na apostila, eu dividi a aula de hoje em 3 tópicos, que são exatamente esses que eu escrevi para vocês verem. Como o tempo é curto, já vou direto ao ponto, tá? No primeiro tópico, a gente vem falando sobre o autor. É uma mini biografia, onde a gente vê curiosidades, por exemplo, do Machado de Assis, né? O autor carioca, que era neto de um escravo aforreado no Morro do Livramento. Ele que é responsável pela escrita de Dom Casmurro, que curiosamente foi publicada a primeira vez em Paris, só depois, um ano que a obra chegou ao Brasil,
né? É o 7º romance do autor, onde se reveza entre protagonista e antagonista Capitu e Bentinho, tá? Foi escrito ali no fim do século XIX, início do século XX, e trata-se do realismo. Mas como Machado de Assis, né, era super um gênio, né? Ele já trouxe características do que viria a ser uma nova escola literária que nem existia na época, modernismo. No segundo tópico da aula, eu venho tratando um pouquinho do enredo e falo sobre as adaptações para as telas. E no terceiro tópico do X da questão, onde a gente faz um panorama da legislação do direito da mulher aqui no Brasil, casando com a figura feminina de Capitu. Bom, no primeiro tópico, onde a gente fala do autor, aqui nessa setinha, não sei se vocês estão vendo aí, é a casa onde Machado de Assis nasceu, né? E ele era um filho de um mulato com uma portuguesa branca. E, curiosamente, apesar deles serem de classe social baixa, a mãe dele era lavadeira, eles sabiam ler e escrever, fato que na época era algo assim muito raro. Então, ele aprendeu a ler e escrever muito cedo. Aos 21 anos, ele já era conhecido por seus escritos, já sabia latim, que ele aprendeu com um padre da região, sabia grego, casou-se com uma portuguesa, também 5 anos mais velha do que ele, Carolina Augusta, que apesar de não ter diploma, era muito culta, ensinou ele a falar inglês, a ler inglês, né, e fazia as correções das obras dele. Eles viveram nessa casa muito conhecida aqui do Cosme Velho, Rio de Janeiro, onde ficaram ambos até o falecimento, né? Aqui é uma foto de Machado de Assis ao lado de todos os outros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um dos fundadores da cadeira número 23, foi presidente da Academia Brasileira de Letras em 1897 até o seu falecimento. No tópico 2, onde a gente vem falando um pouquinho do enredo da obra, queria eu falar muito sobre esse livro, mas não dá, né? O tempo é corrido, mas acredito que todo mundo já ouviu falar, né, sobre a obra. Aí é o primeiro exemplar, tá? A primeira publicação do livro. Bom, quem conta a história é o narrador e personagem principal, Bento Santiago, que tinha por volta dos seus 56 anos, e ele volta narrando da sua infância para poder falar do romance dele com o Capitu, tá? No decorrer da história, Bentinho é enviado por conta de uma promessa que a mãe dele fez para o seminário, onde ele seria então padre. Ele consegue convencer sua mãe a sair do seminário. Lá no seminário ele conheceu o melhor amigo dele, Ezequiel. Ambos saem do seminário e Bentinho casa com Capitu e Ezequiel casa com a melhor amiga de Capitu. Então a gente tem na narrativa aí vários momentos onde eles estão na casa um do outro, são casais amigos. Até que chega o clímax da história, onde Ezequiel, o amigo de Bento, sofre um acidente, morre afogado, e nesse acidente ele nota a esposa dele, Capitu, chorando de uma forma estranha no corpo, né? Velando aquele corpo ali de uma forma suspeita. E ali nasce, então, na cabeça dele, um suposto adultério, tá? Ele começa a duvidar, inclusive, da paternidade do filho dele com Capitu, começa a achar características parecidas do filho com Ezequiel. E aí, o clímax da história é esse, tá? Essa obra ela foi adaptada pela primeira vez para as telas do cinema em 1968. E essa obra, esse filme, né, ganhou vários prêmios, tá? De melhor cenografia, de melhor filme baseado em obra literária. Anos depois, em 2003, o segundo filme, que é chamado de Dom, com a Maria Fernanda Cândido, só que aí já é uma história adaptada para os dias de hoje. Nesse filme, eles fazem, inclusive, o Bento Santiago pedindo o teste de DNA para Capitu. Em 2008, a Globo fez uma minissérie em homenagem ao centenário de falecimento de Machado de Assis. E aí eles mesclaram elementos antigos com elementos atuais, onde eles faziam, por exemplo, apesar das vestimentas antigas, a trilha sonora era nova, tinha elementos como tocador de MP3, eles fizeram essa mescla, tá? O foco aqui da obra, então, seria não resumir essa obra à questão do adultério, porque até hoje não se tem uma resposta se houve ou não houve adultério, tá? Os estudiosos literários, eles ainda fazem essas investigações. Tem várias teses de doutorado discutindo se haveria ou não, tá? E daí a genialidade da obra.
Mas a gente pode perceber na figura de Capitu o contraste do que se esperava da mulher na época e do que ela podia ser dentro da sociedade e do que ela não podia ser. O rompimento desse paradigma, né? Então, no tópico 3, onde a gente começa a trabalhar exatamente o direito dessa mulher e essa evolução a partir dali do retrato de Capitu, é que a gente, primeiro, preciso falar para vocês que tudo se divide no direito entre duas etapas, né? Antes da Constituição atual, que é de 1988, para agora, depois da Constituição atual, tá? Na época que se escreveu a obra do Machado de Assis, obviamente, né, não estávamos na Constituição atual, estávamos na Constituição de 1891. Essa Constituição é uma Constituição muito importante, porque ela foi a primeira Constituição do Brasil República. Então, o cenário histórico do Brasil era um rompimento entre o Brasil Império para o Brasil República. Só que não tem nada do direito da mulher nessa Constituição, tá? O que é importante dizer é que a Constituição anterior à do Império, ela vinha dizendo que era necessário no Brasil a gente ter um Código Criminal para regular, né, os crimes que aconteceriam aqui e um Código Civil para regular o dia a dia civil. Então, questões de contrato, nascimento, óbito, herança e todas essas questões civis do nosso dia a dia. Só que se fez o Código Criminal e não se fez o Código Civil. Esse Código Civil foi feito 15 anos após a publicação de Dom Casmurro. Então, lá em 1916, que nós tivemos o nosso primeiro Código Civil brasileiro. É importante falar isso porque foi nesse código que se instituiu que o poder familiar estava concentrado no homem. O homem é tido como chefe da família, o sistema seria patriarcal e a mulher, para ter alguns direitos dentro da sociedade, ela precisaria da autorização do marido, como, por exemplo, para receber herança. Então, se a minha família me deixasse uma herança, para eu receber essa herança, o meu marido precisava me permitir através de um documento para que eu recebesse. Esse era o retrato da época, tá? Depois que o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, foi que houveram uns avanços, como, por exemplo, o direito ao desquite. A partir de então, a mulher pôde, não era obrigada a ficar a vida inteira vinculada àquele homem, porque ela já podia se desquitar, diferente do divórcio, tá? Mas já eram alguns avanços aí, onde iam permitir a mulher ter alguns direitos. Quando surgiu a Constituição de 88, houve a mudança de paradigmas, é chamada de Constituição Cidadã, onde todos nós nos tornamos iguais perante a lei. Então, independente de gênero, de raça, de cor, de credo, né? Assim como nós estamos aqui hoje. E aí foi necessário fazer um novo Código Civil, que é o Código de 2002, que é atual até hoje, tá? Também prezando por essa igualdade civil. Aí nós temos a mesma capacidade de voto, já temos o divórcio, o poder familiar é compartilhado não só para o chefe da família, mas também com a mulher. Podemos receber herança sem autorização do marido, dentre tantos outros direitos que são agora igualitários, tá? Pensando nessas mudanças, que eu pensei aqui numa proposta de homework, né? Para se fazer uma atividade com relação ao direito da mulher. Consiste em 30 minutos, onde os alunos podem ligar para as mulheres de casa, né? Seja por áudio, ligação de vídeo, enfim, como der, para acolher, falar com a avó, com a mãe, com quem for possível, e poder conversar com essas mulheres sobre esses pontos de mudança que elas puderam acompanhar. Como, por exemplo, aqui, como que era o voto, como que se dava os rompimentos afetivos, né? Antigamente não se tinha a união estável regularizada, a questão da pensão, do direito sucessório. Tem também aspectos negativos que podem ser perguntados, como se sentiam com limitações civis em algum aspecto, se sentiram alvo de misoginia, se sentiram alvo de machismo, tá? E aí a proposta consiste em juntar esse material, fazer um vídeo aí de 5 a 10 minutos e estar compartilhando no YouTube para que a turma possa compartilhar essa experiência. Bom, sabendo disso, a gente chega então nas considerações finais, o X da questão, né? Na aula 1, porque essa é a aula 2 da minha proposta, a aula 1, eu venho explicando sobre a teoria tridimensional do direito, que é uma teoria de Miguel Reale, que consiste em, para se fazer uma lei, primeiro tem que se ter um fato social e o valor desse fato social. Ou seja, eu não faço uma lei do nada. A lei surge de uma necessidade da sociedade. Um exemplo é a Lei Maria da Penha, né? Não se existia uma lei voltada para a mulher. Ela foi feita por conta da necessidade diante das violências e da vulnerabilidade dessas mulheres.
tá? Assim, a gente pode utilizar a literatura por ela ser um recorte, fazer ali um recorte do tempo, de uma sociedade, de uma determinada época, como essa fonte, tá? De fato social e de valor para se chegar à norma. Em Capitu, a gente consegue perceber isso, porque na narrativa existem outras mulheres que dão um retrato do que se espera do que aquela mulher seja, tá? Vão de contraste com Capitu, inclusive ela é alvo, né, de preconceito dos próprios homens desde sua infância. A Capitu, ela era o que nós podemos dizer hoje da noção de empoderamento, né? Ela era empoderada. Foi ela que influenciou e bateu o pé para que Bentinho enfrentasse a mãe e saísse do seminário, porque ele mesmo não tinha coragem de falar o que ele queria. A gente vê na narrativa, né, que ela não pôde estudar como ele estudou e tudo isso, o que era reflexo da época, porque o homem que tinha que ser o homem das letras, o diplomado. Mas ela era uma mulher que era segura de si, independente, sabia o que queria, tá? Por não estar dentro desse padrão, então, a gente percebe o narrador influenciando o leitor. Ele não tem provas assim irrefutáveis de que houve um adultério, mas por ele ser o próprio personagem narrador, ele constrói uma narrativa voltada para gerar essa desconfiança em quem está lendo. Bom, eu fiz aqui um esqueminha, colocando a ciência jurídica e a literatura uma do lado da outra, para mostrar os pontos em comum, tá? Então, ambas nós vimos na aula de hoje que são fruto, ali são fontes de fatos sociais, né? Retratam uma época, retratam uma determinada sociedade. Podemos também perceber a evolução do direito da mulher, né? O rompimento de paradigmas através da figura de Capitu, que apesar da época, ela se destoava do que se esperava, porém, acabava sendo alvo, né, limitante ali das leis que permitiam ou não permitiam ela fazer o que ela gostaria, e as relações de poder hegemônicos, ou seja, apesar da passividade do Dom Casmurro, do Bento Santiago, foi ele que decidiu o destino de Capitu quando ele a mandou para a Europa junto com o filho, né? Então, ela não tinha capacidade dela decidir o que ela ia fazer da vida dela. Quem decidia era o homem, tá? Então, a gente nota ali realmente quem era o detentor de poder. No mais, eu queria agradecer. Eu deixei uma citação que eu amo, que é do livro de Dom Casmurro, onde o Bento, onde a Capitu, né, pergunta para o Bento: é pecado sonhar? Não, Capitu, nunca foi. Então, por que essa divindade nos dá golpes tão fortes de realidade e parte nossos sonhos? Divindade não destrói sonhos, Capitu. Somos nós que ficamos esperando, ao invés de fazer acontecer. Eu deixei as referências básicas aqui, que são as referências da ementa, tá? E as complementares estão na apostila. E com isso eu finalizo a minha apresentação e quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Obrigada por me ouvirem. Muito bom, Brenda, muito bom. Ficou legal. Consegui cumprir os 15 minutos, hein, professor, que eu estou aqui acompanhando. Cumpriu os 15 minutos. Cadê a Iranilda agora? Iranilda, tu vai apresentar, Iranilda? Eu parei de compartilhar a tela, não, né? Ainda está Ainda compartilhando, ainda não. Peraí. Compartilhar. Saiu? Já saiu. Oi, Iranilda. Tem que ativar aqui, deixa eu ativar. Já. Oi, Iranilda. Oi. Boa noite. Eu sou tutoria em AD, professor. Tu vai Mas apresentar? eu fiz. Tu queres apresentar também? Olha, deu problema no meu notebook, eu não consegui entrar de jeito nenhum. Não sei se é porque a energia está indo e vindo. E aí eu estou também com o telefone com 45% só da carga. Mas tu consegue entrar na plataforma de EAD que tu montou o curso para navegar para a gente? Acho ou não? Difícil. No celular, né? Isso, eu estou com celular, mas eu fiz a minha apostila, tá aqui ela, olha, tá bem bacana, de Braille. Eu vou... Tu tá consegue bem mandar o interessante, link do curso que você montou aqui no chat? Se eu... Consegue mandar o link do curso aqui no chat?
Eu ainda nem coloquei na plataforma lá do Do Hotmart Hotmart? ainda. Ah, tá. É, Então eu tenho que porque eu queria colocar, então. Eu vou fazer um apanhado geral, vou mandar para o seu e-mail, para o senhor dar uma olhada, porque até dia 22, né, que eu posso... Isso. Mas tem que subir no Hotmart. Pode construir o curso no Hotmart, com a apostila, com os PowerPoint, com os vídeos, com toda a estrutura. E aí tu me manda o link para me navegar, como se eu fosse um aluno teu do Hotmart. Tá bom? Tá legal, eu vou mandar se colocar. Pode subir o material. Que eu já vi algumas coisas da apostila, elas estão boas. Aí eu quero já ver a tua habilidade no Hotmart, na verdade. Sim, tá legal, eu vou colocar lá. Então tá bom. Tá bom? Então tá, obrigada, boa noite. Obrigado, Danilo. Se quiser assistir, a gente vai se reunir, eu, Jameson e Brenda, para dar a nota da Brenda dos Anjos e da Reila. Vocês dão licença para a gente abrir uma outra sala? Beleza, obrigada. Fiquem conversando aí, vocês três. Só um minutinho. Tá bom. Tá legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Anida. Eu vou voltar a comer pastel, né, gente, agora. Faça isso. Já é uma inveja. Vou aqui ficar comendo pastel quando vocês estão aí decidindo minha nota, tá? Vida. Deixa eu mudar para cá. Brenda, Jameson. E aí, Jameson? E aí, Brenda? E aí, prof? Tá Tudo bom? bem? Você é chefe, né? A vergonha é essa, né? Gente, vocês demoraram quanto que eu estava pra morrer aqui. Bastante. Pelo amor de Jesus, vocês querem matar a gente do Eu coração. estava com um balde aqui, vendo as minhas lágrimas para fazer de novo o slide. Tô Para dar uma nova desidratada aqui. aula. Tô desidratada já das minhas lágrimas. E ligar o áudio. Quando volta, ele volta com... Já. Deixa eu ver aqui. Voltou. Vamos lá. Bom, acho que era legal cada um falar um resumo do que gostou e que não gostou. Eu vou dar a nota logo para deixar claro. A gente já tem as notas, tá, pessoal? Primeiramente, parabéns, as duas apresentações foram muito boas. As duas estão de parabéns pelo trabalho que produziram, pela preocupação em citar os autores, pela preocupação em fazer uma apresentação nesse momento de pandemia. Vocês duas foram as duas únicas guerreiras da turma que se desafiaram até esse ponto. Então, isso também tem que ser reconhecido. A turma tem mais alunos, mas como eu não deixei isso obrigatório por conta da questão da pandemia, vocês souberam, abraçaram a ideia. Parabéns às duas, tá? A apresentação de vocês, eu adorei demais a questão do link dos livros com a lei do direito. Ensinar direito é um negócio que eu achei e sempre achei muito chato. E aí, de repente, a ideia dos livros foi brilhante. E, Brenda, tu bipou isso no meio do processo construtivo, foi brilhante / criativo e deu certo, ficou legal, chamou atenção, né? E talvez tu torne o direito mais alegre, tu torne o direito mais interessante. Eu acho que era esse o objetivo. Então, parabéns pela iniciativa, pela criatividade e conseguiu apresentar e chamar a nossa atenção, né? Reila, fantástico tu pegar processos avaliativos no EAD nesse momento de pandemia. Estávamos aqui todos querendo saber mesmo isso, então chamou atenção. E quando tu falou que tu lembrou isso, eu, Jameson, Brenda, a gente convive direto com o processo acadêmico, e quando tu lembrou a gente que avaliação não é uma coisa classificatória, não é um mata-mata, não é vou te reprovar, é um negócio contínuo de aprendizado, faz parte do aprendizado. Então dar aulas expositivas,
trabalhos, exercícios, tudo isso faz o aluno aprender, que é o grande objetivo. Então, quando tu explicou o processo avaliativo dessa forma, Reila, isso é bom para a gente, por mais que a gente viva fazendo isso, mas bipa no meu cérebro aqui, caraca, eu não posso me esquecer. Processo avaliativo, as notas, é tão importante quanto a aula, quanto a dinâmica, quanto o slide, quanto as histórias que a gente conta em sala de aula. É tão importante quanto. Então, parabéns por essa pinçada aí que tu puxou. E isso foi com certeza fruto dos estudos, das leituras que tu foste atrás, que tu te incomodou e trouxe pra gente, tá? A riqueza de apresentação das duas, uma usou o Prezi, outra usou o PowerPoint, mas ambas tiveram cuidado em apresentar a disciplina, apresentar o módulo, se apresentar como professor, deixar um contato. Então, esse início ele é super importante, o aluno precisa desse gancho para puxar ele para a sala de aula. As duas fizeram isso bem. A questão de apresentar no final da aula, fazer um resumo, isso também uma fez melhor do que a outra, tá? Mas as duas se preocuparam em fazer um resumo consolidando. Isso é legal também, o aluno gosta, beleza, eu estou aqui há 2 horas assistindo aula, mas quando está acabando, o que eu aprendi mesmo hoje? Aí entra o professor e faz um resumo de 5 minutos, 3 minutos. Então isso é bom, isso ajuda muito, boa ideia. E acho que os meus comentários são esses aí. E deixa aí, eu já acabei falando, foi tudo, né, Jameson e Brenda? Tudo, prof. Mas além de concordar com o que o senhor falou, eu achei uma fala da Reila bem interessante, quando ela, não só a questão de que a avaliação não é ali para uma classificação, né, para dizer quem é melhor do que quem, mas quando ela falou de autoavaliação também do próprio professor. Eu achei bem interessante isso. E às vezes a gente está ali no automático e não para se autoavaliar, né? Eu achei bem legal isso daí. Da Brenda, achei sensacional, né? Esse link que ela fez realmente entre literatura e direito. E achei que ela juntou muito bem assim as duas formações dela, né? Ela soube casar isso, tirar proveito de maneira, não sei se foi algo pensado, planejado desde lá do princípio, mas parabéns, né, por fazer esse link. Para as duas, só parabéns mesmo, né, e uma observação, um ponto de melhoria, realmente é com relação aos slides, né? No Prezi, as pessoas estão utilizando muito hoje porque está na moda, né? É um aplicativo bem modinha, mas você acaba, às vezes, tendo uma necessidade de ter um cuidado para organizar melhor os slides. Você trouxe muita informação, né, mas eu senti um pouco falta ali de uma organização melhor, né, para não ficar embolado num círculo só ali. Já é pequeno, né? Quando você é um círculo, você não tem a mesma dimensão de um retângulo. Então, a organização precisa ser muito bem cuidadosa para não ficar um bolo de palavras e a gente ter dificuldade de foco. E da Reila também, mesmo utilizando o PowerPoint, né? Mas eu senti ali dificuldade até eu citei o slide aqui, o slide 10, Reila, que você colocou ali uma trilha, mas estava muito pequeno, né? Leitura um pouco difícil. Acho que você podia se aproveitar das palavras-chave. Até coloquei usar tags, né? Você usar as palavras-chave. Então, acho que só queria, assim, o professor Vicente trouxe um monte de elogios, que eu concordo com todos eles, mas eu só queria trazer, assim, fazer o contraponto ali na balança de pontos de melhoria. Melhoria, né? anotado aqui, tá? Mas fora isso, achei sensacional. Muito obrigado aí pela reflexão em relação à EAD também. Foi bem boa. E nesse momento que a gente está só fazendo aula online, que é diferente do EAD, mas a gente acaba fazendo um mix, né, prof? Tem sido uma reflexão boa. E, Brenda, vou olhar agora a literatura, com certeza eu vou lembrar. Outros olhos, né? Outros olhos, Legal. É isso, gente. Então, deixa eu ver minha vez, né? Tá, meninas, parabéns. Eu acho que vocês se desafiaram, né? Porque você montar um material dessa qualidade, tendo tanta coisa acontecendo ao redor, foi difícil, né?
E aí é bom que é um momento que a Reila fala, né? Porque a gente tem pós e os contras do EAD. Então, o que ela usou aqui agora foi a disciplina. Então, vocês duas tiveram essa disciplina de fazer pesquisa, de montar conteúdo, estruturar um conteúdo bom, né, para apresentar nesse momento que muitos dos alunos, né, da turma de vocês preferiram não fazer, não é obrigatório, é facultativo, então prefiro. Então, isso é muito, muito bom. Muito bom, parabéns mesmo. Eu gostei muito da apresentação de vocês duas. Né? Da Reila eu me sinto mais tentada a falar porque é minha área. Eu tinha perguntado ao professor Vicente se tu já tinha escolhido esse tema. Antes da pandemia, né? Já. Ótimo, então. Encaixou perfeitamente no momento. Eu estou no campo de pesquisa, então eu comecei agora, eu estou bem bebezinha engateando no mestrado, entendeu? Então é uma área que já me chama bastante atenção. Então, como eu estudei já um pouco a respeito para fazer meu próprio projeto, falei, por que eu não faço isso, já que eu vou, é claro, a partir de agora exatamente, eu estou começando a fazer as leituras mais aprofundadas. Tem uma orientadora que vai estar ali me moldando, me instruindo e tal. Então eu falei, bom, por que eu não faço isso agora? Já que é algo que eu quero desenvolver lá na frente. Foi ótimo trazer esse assunto aqui agora. A gente só tinha comentado que a tua proposta no início da apresentação é de mostrar ferramentas de avaliação, só que tu te perdeu um pouco em mais conceituar a avaliação. Então a gente sentiu um pouquinho mesmo da tua proposta final, né? Mas eu gosto bastante da citação dos teus autores que tu trouxe, do Luquezzi e do Libano, que são bastante importantes, né? A gente sempre estuda na Faculdade de Pedagogia esses dois autores, né? Gostei do momento que tu fala sobre autorreflexão, né? Acho que não só enquanto professor, mas assim, em tudo a gente tem que fazer uma reflexão do que a gente está querendo com isso, o que eu tô, essa proposta, fazer o quê? Entendeu? E obter resultados significativos disso, né? E da Brenda, vamos lá, muito bom esse recorte que tu fez, esse livro, cara, muito legal. Tu vai tornar a tua aula muito dinâmica, interessante, criativa, porque, como o professor disse, o direito, todo mundo que não estuda direito tem essa percepção que o direito é chato. Por quê? Porque são as leis, é algo muito quadrado, não tem como ser mudado ou moldado. Né? Então, trazer esse recorte de uma obra super importante, uma obra brasileira, e tu montou uma linha cronológica do direito das mulheres, que é muito importante a gente ter essa consciência que não foi do dia para a noite, não foi ontem e foi hoje. Então, é um processo que vem e a gente tem que ser bastante agradecida a todas essas mulheres que lutaram para que a gente tenha esses direitos, né, que nós temos hoje, né? E aí, a pergunta que eu fico para ti... No YouTube, tu propôs uma atividade de 5 a 10 minutos. Eu acho 10 minutos muito, porque editar vídeo demora muito tempo. Então, gravar 10 minutos de vídeo é bastante cansativo. E a pergunta que eu tenho para te fazer, e aí, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Não traiu. Ótimo, então. Legal. É isso. Show. Obrigada, gente. Meninas, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada, professora. Daqui a pouco eu vou mandar no WhatsApp de vocês a média das notas, tá? E sucesso para vocês. Muito bom. Depois a gente vai estar entrando em contato aí para poder pensar. Obrigada, professora. Em sala de aula. Eu acho que é bem legal pensar, testar na graduação. Todas as duas têm aptidão e capacidade para a sala de aula aqui no IDAN, com certeza. Obrigada. Fazer um tryout, obrigada pela paciência de ouvir a gente, viu? Foi muito bom. Legal. Muito bom. Parabéns, obrigada também pelos aprendizados. Obrigada, professor. Eu anotei tudo que vocês falaram. Da bolsinha da eu vi, você usou a nuvem de tags, né? Eu queria ver como eu assisti todas as suas aulas, tá? Eu fui lá para Eu até fazer aqui o meia-culpa, né? Porque na plataforma o slide da aula ele ficou quebrado porque ficou em PDF, ele não ficou em PPT, né? E aí ele não deu as animações. Mas reforço os parabéns que o professor falou em relação a vocês, mesmo não havendo uma obrigatoriedade, se desafiarem. Achei isso fantástico, porque às vezes muita gente só faz por obrigação, né?
E aí isso mostra talvez até o quanto que a pessoa está disposta a assumir aquilo. Se vocês estão querendo ser, e já são, né, professoras, então vocês têm que se desafiar justamente numa banca, assim, né, para vocês saberem ouvirem a avaliação dos outros. Parabéns, sensacionais que vocês fizeram. Mesmo não havendo uma obrigatoriedade, vocês foram lá, resolveram ir para cima. Show de bola. E foi O bem, bom da né? banca é isso, né? O professores. feedback, né? Porque muitas cabeças pensam melhor do que uma, né? Sim, sim. Exatamente. Parabéns, meninas. Contribui para as melhoras também aqui, né? Obrigada, professor. Essa é a ideia. Beleza. Show. Eu vou ter que fazer um recorte no vídeo, eu não vou subir de imediato, porque tem uma hora que a gente fala mal de vocês, aí eu vou ter que dar uma recortada. Na outra sala. Na outra sala. Sabendo que era gravado, a gente não imaginou, né? E aí, Depois Eu eu me está vendo toquei. esse Big Brother de vocês aí. Tirou Masterchef. Né? A gente foi para a sala e ficou lá. Aí eu vou dar uma recortada, mas até amanhã tá no ar. Que maldade. Tá bom, então. Para vocês salvarem aí esse momento. Tá bom, então. Obrigada. Tchau, professor. gente. Tchau, meninas. Boa noite, parabéns, tá? Obrigado, James. Obrigado, Brenda. Obrigado, prof, De também. nada, Vocês tchau. são 10, hein? Tchau. Sempre. Tchau, Brenda dos Anjos. Tchau, Reila Garcia. Parabéns. Obrigada, gente. Sucesso noite. a todas. Pra todo mundo. Sucesso.